Oi, tia. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Quem tá chegando? Oi, tia. Oi, Laércio. Que letras são essas? Dá pra enxergar meu nome ou tá só uns quadradinhos? Porque às vezes que são uns quadradinhos. Ah, parecendo assim uma letra bem. Quase não dá para enxergar o Laércio. João Vitor Azevedo, tudo bem, João Vitor Azevedo? Oi, Arielle. Tia, é porque eu queria explicar para a senhora que eu não vou poder participar dessa aula porque eu vou sair agora. Certo, você vai sair agora imediatamente antes de começar o conteúdo? É, Você vai passar a manhã inteira, não vai voltar no próximo horário? eu não sei. Eu não sei porque eu vou de ônibus. Eu vou voltar de ônibus aí, eu não sei. Tá certo. Mas mesmo assim, você coloca um recadinho na agenda Edu, porque que você não, uma justificativa, porque que você não vai participar, tá bom? Tá bom. Elian tá chegando aqui. Então, quem já tá aqui, João Vitor Azevedo, Laila, tá me ouvindo, Laila? Sim, tia. Laércio, Raul, Oi. Manuela, Elian. Gente, enquanto a gente aguarda os colegas chegarem, quem já está aqui, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, iniciar o capítulo 8, ok? Fazendo o estudo do sistema digestório. Nós já estudamos a alimentação, os nutrientes, e hoje nós vamos estudar a organização do nosso sistema digestório. Agora, Laércio, agora ficou um monte de pontinho aqui, de quadradinho, no lugar do seu nome. Ajeita aí. Ok. Pronto, te ajeitei. Agora sim, Laércio, tudo beleza. Bia, você sabe que a gente não quer que vocês coloquem imagens, deixar somente o nome de vocês. O ideal é abrir a câmera. Então, se você puder, Bia, mude a imagem do seu perfil, por favor. Ok, peraí. Gabriel Henrique está chegando. João Carlos. Tá me ouvindo, João Carlos? Tá me ouvindo, Gabriel Henrique? Tô. Ok. Vamos aguardar só mais uns minutinhos os outros colegas chegarem para a gente iniciar o nosso estudo do sistema digestório, ok, gente? Gente, vocês estão fazendo a verificação lá no AVA para saber se a atividade de vocês está tudo certinho. Se está verdinho, é porque o professor recebeu a atividade e vai corrigir e lançar a nota posteriormente. Se tiver vermelho lá no AVA, é porque a atividade não está faltando questões, está faltando imagem, ou não está de acordo com as descrições do AVA, certo? Então, vocês precisam ir lá no AVA frequentemente, né?
para ver se está tudo certinho com as atividades de vocês, se não teve nenhuma devolutiva, porque se teve devolutiva, você logo tem que refazer a atividade, se for o caso, e mandar logo de imediato, certo? Se tiver o reloginho, é porque o professor ainda não viu a atividade de vocês, mas não se preocupe que durante essa semana a gente está fazendo essa análise no AVA, estamos baixando as atividades de vocês e fazendo logo a correção, tá bom? Então, vocês precisam fazer essa visualização mais frequente no AVA para saber se está tudo certinho, tá bom? Se tiver verde, beleza. Se tiver vermelho, o mais rápido possível vocês precisam devolver a atividade, porque lá, quando está vermelho, o professor devolve e tem uma orientação. O professor justifica por que está devolvendo, porque não está de acordo com as descrições do AVA, está faltando imagem, está faltando questão. O aluno mandou 2 imagens iguais, e olha que todas essas orientações do AVA, nós falamos aqui no dia da nossa revisão. Lembram a gente teve um momento que a gente leu a atividade e também eu revisei aqui com vocês, ressaltei aqui com vocês as nossas orientações para responder à atividade. E tiveram alunos que não prestaram atenção nessas orientações e por isso que foram devolvidas suas atividades. E o aluno precisa devolver novamente para o professor o mais rápido possível. Gente, nós já temos um bom número de alunos. Eu não vou esperar mais, porque vocês chegaram no horário correto, certo? Então, a gente vai iniciar o nosso conteúdo. Só mais uma vez, rapidinho, gente, para eu fazer o print aqui da tela, para colocar quem participou hoje, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui minha agenda. Certo. Ana Beatriz está chegando aqui. Certo, quem está aqui? João Carlos, Gabriel Henrique, João Vitor Azevedo. Estou gostando de ver, gente, a assiduidade de vocês nas aulas. Laila, Laécio, muito bem, Laécio. Tô aqui, tia. Raul, Manuela, Elian tá aqui. Cadê você, Elian? Bia Padilha, Guilherme Gomes. Quem mais? Arielle Guedes. Tudo bem, Arielle Guedes? Tudo, tia. Ana Beatriz Amorim chegou agora. Muito bem, Ana Beatriz. Cadê você? Quero ouvir sua voz. João Vitor Santos Carneiro. Oi. Certo. Então, Saulo está chegando aqui.
Vamos começar, gente. João Vitor Santos Carneiro, eu já pedi para vocês mudarem essas fotos aí de perfil, tá? Quando Tia, eu não tenho nenhum. Então, deixe somente seu nome, meu amor, porque a gente não vai identificar vocês por essas Tem meu figuras. nome. Mas na hora do print, fica bem pequenininho o nome de vocês, porque fica aí embaixo. Eu quero que o nome de vocês sobressaia, justamente para a gente não ter nenhum problema em relação a essa questão de presença, tá bom? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento da tela. Esse computador aqui tá querendo ajudar. Essa serve? Serve, você tá pequeno, mas está pequenininho, mas tá dando para identificar que é você. Quando eu for tirar o print da tela, se organizem para vocês abrirem a câmera, tá? Todos estão visualizando os slides. E aí, gente? Sim, só colocar lá a reaçãozinha aí pra gente saber que vocês estão visualizando. Alguém tá com o áudio ligado? Não sei quem é que tá com o áudio ligado. Ok, gente. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, vamos desligar o áudio. Certo. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos iniciar o estudo do nosso sistema digestório. Na aula passada, nas aulas passadas, nós estudamos a nutrição humana, a alimentação e os nutrientes, não foi isso? Nós vimos que a parte da alimentação, né, um conjunto de hábitos e substâncias utilizadas não somente para a nutrição, mas como elementos de cultura, saúde, típicas de um grupo, nós vimos isso. Nós vimos também a composição química dos alimentos, como construtores, reguladores e energéticos, os construtores das proteínas, reguladores sais minerais e vitaminas, e os energéticos carboidratos e lipídios, certo? Pedro Borges está chegando aqui. A necessidade dos nutrientes vai depender do metabolismo de cada indivíduo, mas nós sabemos que para uma alimentação balanceada, nós precisamos ter uma quantidade certa de nutrientes e uma qualidade nesses alimentos, não é isso? Vimos também na aula passada Oi, Marivaldo, tá me ouvindo? Quem tá chegando agora? Ok, deixa eu só colocar sua presença aqui, Marivaldo. Quem chegou agora depois, junto com o Marivaldo, foi Pedro Borges. Só desliga teu áudio aí, Marivaldo. Tá me ouvindo, Pedro Borges? Tá visualizando o slide? Sim. Ok. Gente, vamos continuar. Então, na nossa aula sobre alimentação e nutrientes, nós vimos também uma imagem, né, que representa o prato de uma alimentação saudável, rica em óleos saudáveis, como azeite de oliva, canola, a inserção de bastante água no dia a dia da pessoa, grãos integrais, proteínas saudáveis, frutas, vegetais, uma boa porcentagem de vegetais. Então, essa aqui foi uma
um estudo concluído pela Universidade de Harvard, né, com essa dica de um prato de alimentação saudável, né, essa orientação para que a gente possa ter uma alimentação saudável. E nós também estudamos os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, foi até questão da nossa atividade, só revisando aqui tudo que a gente estudou. E agora nós vamos falar, nós já falamos da alimentação, de quais os nutrientes que a gente precisa, o prato saudável, né, a quantidade de alimentos que a gente precisa inserir na nossa dieta. E agora nós vamos falar do processo de digestão, que é o processo de... Pedro Henrique está chegando aqui. Que é o processo de quebra desse alimento, né, em partículas menores, para que esses nutrientes eles sejam absorvidos pelas nossas células. Nós sabemos que, por exemplo, as proteínas, elas são moléculas bem grandonas. Então, para que as nossas células absorvam esses nutrientes, é preciso haver a quebra dessas proteínas dentro do nosso corpo, a partir do processo de digestão, para que as nossas células absorvam os aminoácidos, porque as proteínas são moléculas bem grandonas, formadas de unidades menores, chamadas aminoácidos. Então, para que esses aminoácidos cheguem até as nossas células, sejam absorvidos pelas nossas células, é preciso haver a quebra da proteína, tipo, a gente consome um bife, né, de carne vermelha. Aquele bife, ele é rico em proteína. Essa proteína é uma molécula bem grandona, que é formada por diversos aminoácidos. E aí, para que esses aminoácidos cheguem nas nossas células, sejam absorvidos pelas nossas células, é preciso haver a quebra dessas proteínas. E a quebra desses nutrientes, desses alimentos, inicia-se logo na boca, com o processo de mastigação. Depois passa para o estômago, ocorre a digestão química e assim passando para as outras partes do sistema digestório para haver a quebra em partes menores desse alimento, no caso da proteína, que a gente está dando o exemplo aqui, para no final da digestão ser absorvido pelas nossas células. Assim acontece, por exemplo, com a lactose. Né? A lactose, que é o açúcar presente no leite, a gente sabe que existe uma enzima que é chamada lactase. A lactose é uma molécula grande e ela precisa ser quebrada em partes menores, certo? E que partes menores são essas? Os carboidratos que compõem ela são uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, para que as nossas células elas só conseguem absorver a glicose, que é uma molécula pequena, e consegue absorver a galactose. Então, a lactose, ela precisa ser quebrada em partes menores, que no caso é uma molécula de glicose, uma molécula de galactose. E assim, no final da nossa digestão, as nossas células absorvem esses nutrientes. E as pessoas que não têm essa produção de lactase ou que produz muito pouco essa lactase, que é a enzima que quebra a lactose, elas vão desenvolver a intolerância à lactose. Lembram disso que a gente falou, desse tipo de distúrbio alimentar? Então, gente, o processo de digestão, existe também a participação de enzimas. E nós vimos que as enzimas são proteínas especiais. Não foi isso? Nas aulas passadas, mostrei o slide de todas as funções das proteínas. Então, as enzimas que vão estar participando diretamente do nosso processo de digestão, elas são proteínas especiais que agem quebrando essas moléculas grandes em partes menores, em partículas menores, que são capazes de serem absorvidas pelas nossas células. Ok, gente? Antes da gente continuar essa parte da digestão, a gente vai lá para o capítulo 8. Todos estão com o livro aí. Eu vou interromper o compartilhamento rapidinho. Sara Alicia, Gabriel Brandão, estão me ouvindo, vocês que chegaram agora? Sara Alicia.
Eu peço que vocês, Sara e Gabriel Brandão, por favor, a gente não vai identificá-los por imagens, eu estou cansando de falar isso em todas as aulas. Então, mudem essa imagem do perfil de vocês, ou então deixem somente os nomes de vocês, os nomes que dê para a gente identificar, porque tem gente que está colocando aqui apelido, codinome, e aí não é legal, porque a gente não vai identificá-los. Tá bom? Certo, gente. Então, todos estão com o livro aí. Eu vou pedir para um aluno começar a leitura, tá? Dessa parte da parte inicial do nosso capítulo 8, Organização do Sistema Digestório. Aqui nós temos um trechinho de uma edição de uma revista, Anatomia Responda. Anatomia Responde, e fala mais detalhadamente do nosso sistema digestório, tá bom? É a explicação de um professor, né, dessa área de anatomia, e que nos explica um pouco mais sobre o nosso trato gastrointestinal, mais conhecido como sistema digestório, tá bom? Então, a gente vai iniciar a leitura com a participação de Pedro Henrico. Pode ser, Pedro? Vamos lá. Eu vou pedir para outro aluno continuar depois de Pedro, tá? Então, organizem o livro de vocês. Pode começar, Pedro. Ok. Organização do sistema digestório. O sistema digestório precisa de mobilidade da musculatura para funcionar bem. O tubo muscular do sistema digestório começa na rima oral, percorre o pescoço, tórax, abdômen e termina no orifício anal. Na segunda edição do Anatomia Responde desta semana, o professor Luiz Fernando Tirapelli fala um pouco mais sobre o sistema digestório, formado por um tubo muscular membranoso e que é conhecido como trato gastrointestinal. Esse tubo tem início na cabeça, na rima oral e percorre o pescoço, tórax, abdômen e termina no orifício anal. Ok. Tirapelli. Outro aluno, agora João Carlos, vai continuar. E tia, peraí, rapidão, que eu me perdi. Como é? No segundo parágrafo, meu querido. Tirapelli. Me encontrei. Calma aí. Tirapelli explica que esse sistema possui glândulas anexas, glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que são responsáveis pela liberação de secreções na cavidade dos órgãos do canal alimentar, respectivamente a saliva, bile e o suco pancreático. Segundo ele, as principais funções do sistema digestório são mastigação, a digestão, que ocorre principalmente no estômago e no intestino delgado, pela ação de enzimas, ácido e água, a absorção dos alimentos através dos capilares sanguíneos e linfáticos e a eliminação dos resíduos não absorvidos pelo organismo, que são eliminados como fezes pelo canal anal. Ok, João Carlos. Agora eu vou pedir para João Vitor Santos Carneiro continuar a leitura. Tia. Oi. Eu tô na casa da minha avó. Você não está com o livro? Não. Tá. Por hoje eu vou relevar, João Vitor, mas a gente precisa estar com o livro na mão para essas interatividades durante a aula, tá bom? Laila, você pode ler para mim? Laila? Espera um momento, eu vou ligar minha câmera. Tá ok. Obrigada. Ô, tia, agora que eu peguei o livro, onde é que é pra ler? Desculpa. No último parágrafo, no último
Na última partezinha, continuando depois do canal anal. Tá. Tirapeles explica que esse sistema Não, possui glândulas anéis. não, é lá embaixo. O João Carlos já leu bastante. Importante. Ah, sim. É É importante. importante destacarmos que para que ocorra o trânsito normal do alimento denominado como bolo alimentar, que torna-se importante a motilidade da musculatura presente no trato gastrointestinal, promovendo sua movimentação e a mistura das secreções com o bolo alimentar. Certo. Então, gente, aqui vocês estão tendo uma visão geral de como funciona o nosso sistema digestório, ok? Peço que na próxima aula vocês estejam com o livro de vocês em mãos, porque a gente sempre está fazendo essas leituras, a gente pode responder uma questão na hora, e se vocês não tiverem com o livro, vocês não vão aproveitar o máximo da nossa aula, tá bom? Então, agora nós vamos. Quem quiser acompanhar aí pelo livro, né, página 164, mas eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela com vocês para a gente continuar o nosso estudo do sistema digestório. Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a apresentação, porque esse computador tem hora que ele não quer me ajudar. Ai, eu tô conseguindo, tomara que fique assim. Gente, então, a nossa digestão, ela é dividida em processos físicos e processos químicos. Os processos físicos a gente chama de digestão mecânica, tá? E os processos químicos a gente chama de digestão química. Os processos mecânicos, os processos físicos envolvem quem? A mastigação, que entra a participação dos dentes, certo? Existe também um outro processo que é chamado de deglutição, que é o ato de engolir o alimento, certo? E os movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? São os movimentos involuntários do sistema muscular que envolve o nosso sistema digestório. Esses movimentos são realizados por esses músculos que envolvem o trato gastrointestinal, certo? E eles vão permitir que a gente consiga engolir, vai permitir com que o bolo alimentar, que depois que a gente mastiga, aquele resultado da mastigação é chamado de bolo alimentar, que tem aquela característica mais pastosa, esbranquiçada, não é isso? E esse bolo alimentar, ele vai passar pelo esôfago e pelos movimentos peristálticos, esse bolo alimentar, ele é empurrado até chegar no estômago, certo? E ele vai ser empurrado até chegar no estômago por conta desses movimentos peristálticos. Quando chega no intestino delgado e grosso, continua os movimentos peristálticos, certo? Esses movimentos que permitem a movimentação do bolo alimentar, né, até chegar no intestino. Então, esses movimentos permitem a movimentação do bolo alimentar para as outras partes do sistema digestório, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Certo. Oi, Arielle quer falar? Até agora, nenhuma dúvida. Tá ok. Então, tudo isso que eu estou falando envolve os processos físicos ou digestão mecânica. E temos a digestão química, que envolve processos químicos, envolve reações químicas. Nós temos como principal ação na digestão química a ação das enzimas e dos sucos digestivos. Nós temos o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, temos o suco gástrico, que é produzido no estômago, certo? Nós temos a ação de várias enzimas, eu já falei aqui da lactase, temos a enzima pepsina, que serve para quebrar as proteínas, temos as enzimas lipases, que servem para quebrar lipídios, certo? Porque a gente sabe que o nosso processo de digestão é um processo de quebra do alimento em partículas menores, em partes menores que vão ser posteriormente absorvidas pelas nossas células. Então, essas enzimas,
os sucos digestivos, eles vão ter uma função super importante na quebra desse alimento em partes menores. Como eu falei para vocês, a nossa digestão, ela inicia na boca, com a ação dos nossos dentes, que já começam a dilacerar o alimento, a quebrar esse alimento em partes menores, certo? Então, daí a importância do nosso processo de mastigação. Tem alunos, tem pessoas, né? Não só. Rapidinho aqui, que tem gente chegando bem aqui. Ana Beatriz Almeida, você está me ouvindo? Gente, então, nós temos no processo de mastigação, é super importante. E tem pessoas que não mastigam direito. E aí, essas pessoas que não mastigam direito, elas podem ter algum problema de má digestão, né? O estômago, ele vai ficar sobrecarregado para digerir o alimento que a pessoa não mastigou bem, certo? Então, a nossa digestão, ela inicia na boca. Por conta desse processo de mastigação, que ajuda a dilacerar, cortar os alimentos em partes menores, tá bom? Gente, nós vamos falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre a digestão mecânica e a química. Tendo uma visão geral aqui da nossa organização do nosso sistema digestório, nós temos vários órgãos que compõem o nosso trato gastrointestinal. A boca, né, envolve a participação dos dentes e da língua. A faringe, que também está aqui próxima que a gente chama de garganta. Nós temos o esôfago, que é esse tubo por onde vai se conectar com o estômago, o intestino delgado, que é dividido em 3 partes, que é o duodeno, jejunum e íleo. O intestino grosso, temos o ascendente, transverso, sigmoide e descendente, o reto e o ânus, que é a porção final do nosso sistema digestório. Stephanie, tá chegando aqui rapidinho, gente. Quem está chegando agora, gente, falta mais ou menos 7 minutos para a gente encerrar esse primeiro horário, tá bom? O que houve que vocês chegaram agora? Stephanie, Beatriz Almeida. Estão me ouvindo, vocês que chegaram agora, gente? Pedro Lucas, também no outro horário, por favor. Vinícius também está chegando aqui. Por favor, mudar essa sua foto, essa imagem do perfil. Vinícius Costa, está me ouvindo? Certo, vamos lá, gente. Alguém está com o áudio ligado, está dando interferência aqui. Podemos continuar, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ana Clara está aí também. Gente, hoje está muito bom, muita gente aqui. Gostei de ver. Espero vê-los nas próximas aulas também. Certo. Então, o nosso sistema digestório também, gente, conta com o auxílio de glândulas anexas. Essas glândulas vão produzir substâncias que vão auxiliar no nosso processo de digestão, como as glândulas salivares, que estão presentes na região da boca, para ajudar a produzir, elas produzem a saliva, que ajuda a umedecer o alimento, ajuda no processo de mastigação, de dilaceração desse alimento, né, em partes menores. O fígado também é uma glândula anexa. O fígado, ele produz
a bile. A bile é uma substância que ajuda a digerir as gorduras, né, que a gente consome. Essas gorduras, elas são digeridas no fígado. O fígado vai ter uma bolsinha que vai guardar essa bile, que é chamada de vesícula biliar, ok? Que ela serve, o fígado vai lá, produz a bile e armazena nessa bolsinha que fica do lado dele, que é a vesícula biliar. Não sei se vocês já ouviram falar, fulano de tal fez uma cirurgia de vesícula, porque dependendo do organismo a ter predisposição a desenvolver pedras na vesícula, que são cálculos, né, que a gente chama, que forma a partir de gorduras que a pessoa se alimenta, muito sódio e uma alimentação não balanceada. Então, dependendo da má alimentação, também a pessoa pode desenvolver essas pedras na vesícula, certo? E isso pode levar a um problema de saúde e a pessoa precisa retirar essas pedras ou retirar a vesícula toda, certo? Então, o fígado ele está associado à vesícula biliar, que é ela que guarda a bile que ele produz. E temos o pâncreas. O pâncreas também é uma outra glândula anexa que produz o suco pancreático, que ajuda na digestão do alimento lá no trato intestinal, né? Lá no intestino delgado, e ajuda nessa digestão, né? Na finalização da digestão. Ok, gente? Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, nós vamos agora falar sobre essas digestões mecânica e química, tá bom? Mais detalhadamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Nós temos aqui uma imagem, né, do nosso sistema digestório, a boca, né, dos órgãos que compõem nosso sistema digestório. Aqui nessa região que a gente chama de garganta, faringe. Aí temos as glândulas salivares aqui, ó, que são as glândulas anexas. Nós temos o esôfago, que é esse tubo que liga a boca ao estômago, né? Nós temos aqui o estômago. O fígado, que é uma outra glândula anexa. Nós temos aqui próximo ao estômago o pâncreas, que produz o suco pancreático. Nós temos os outros órgãos que compõem o nosso sistema digestório, o intestino delgado e o intestino grosso, né? Passando aqui pelo reto e o ânus. Ok? Essa aqui é uma visão geral de todos os órgãos que compõem o nosso sistema digestório, tá bom? Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tia, seu microfone tá desligado. Oi. Certo, vamos lá. Aqui mais uma outra imagem que nos mostra bem detalhado toda a parte do nosso sistema digestório, a cavidade bucal, faringe, esôfago, a vesícula aqui próxima do fígado, certo? Aí aqui mostra a parte mais detalhada do intestino grosso, colo ascendente, colo transversal, colo descendente, que já se liga ao reto e ao ânus. Aí aqui o sistema, o intestino delgado, certo? Ok, gente. Então, a nossa digestão, ela é uma digestão extracelular. Por que chamada digestão extracelular? Porque acontece nas cavidades, né, nos órgãos que compõem nosso sistema digestório, e não nas células. O nosso sistema digestório é completo, né? Lembrando lá da classificação dos animais, né? Nós somos deuterostomes, porque nosso sistema digestório é completo, com boca e ânus. Gente, eu vou encerrar bem aqui o compartilhamento, que a gente já tem menos de 1 minuto,
para encerrar esse nosso primeiro horário. 2 minutinhos para vocês beberem água, ir ao banheiro e voltar imediatamente para o nosso segundo horário, tá bom? Eu vou só tirar o printzinho dessa tela aqui, porque hoje tem bastante gente e tá muito bonito aqui de ver. Se puderem ligar a câmera, eu agradeço. Já foi uma, agora deixa eu colocar a outra parte.